Bora, bora! Vamos começar essa live. Essa daqui, se você está assistindo gravado, essa daqui vai ser uma aula sobre o que fazer quando você não é ouvido no casamento, né? A gente vai falar aí quais estratégias que a gente vai usar quando essa situação acontece, tá bom? Vamos esperar aí enquanto o Instagram tá chamando a galera, avisando que a gente já está ao vivo. Morgana, seja muito bem-vinda. Maíra, Maiara, Fabrícia, Tiago, Debri, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente poder ouvir. Só pra enquanto espera a galera, sejam bem-vindos, todo mundo, só boa noite. Enquanto o Insta avisa a galera que a gente está ao vivo. Se você tá chegando aqui, aproveita logo, clica no aviãozinho e já começa a chamar aí seus amigos, pelo menos 5 amigos pra vir pra cá, pra poder assistir essa live com a gente, tá? Vai ser massa hoje. Vai ser muito especial. Ai, gente, eu vou colocar essa música que eu amo. Bota aí pra galera. Eu não sei se vocês já ouviram essa música. Ela chama Cruising. Ela é de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Chama, acho que Vem Cantar Comigo. Ah, um filme lindo. Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Tá no fone de ouvido, né? Aí vocês não vão conseguir ouvir. Agora vai. Ué? Agora tem volume, peraí. Seja bem-vindo, galera! Tá baixo ainda. Bota o tema pessoal aí. Tá baixinho. Ai, mas tá baixinho. Vou colocar o fone e tirar de novo pra ver. Bom dia, boa noite. Todo mundo tá chegando aí. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Bora, galera! Ah, tá baixinho hoje. Tá mesmo. Não, tá. Mas é porque eu aumentei só o do Spotify. Eu tenho que aumentar o do computador. Agora tem. Don't confuse, no way. Sejam muito bem-vindos quem tá chegando aí, gente. Já vamos começar a colocar o tema da live aqui, viu? Vai dizendo aí de onde vocês são, pra gente saber de onde vocês estão nos ouvindo. Quem conhece a música? Tá chegando aí o Welikli. Seja bem-vinda, Célia. Areia, Paraíba, Fortaleza, Ceará, que maravilha. Nordeste maravilhoso. Lourdes também, seja muito bem-vinda. Agria Maura, seja bem-vinda. Vai falando aí, gente, de onde vocês estão nos ouvindo? Recife, Pernambuco. Meu Nordeste maravilhoso, gente. Boa noite. Tiago desconhece. Tiago, essa música é daquele filme Vem Cantar Comigo. Ah, um filme lindo. São Paulo, bora, galera, Terra da Garoa. Rosimeire, Rosinete. Embi, Minas Gerais. Laila, seja bem-vinda. Areia, Paraíba. Sejam todos muito bem-vindos. Teresina, Fial. Querida Márcia, seja bem-vinda. Aluna nossa, queridíssima e ó do coração. Seja bem-vinda. Gente, ó, vamos aproveitar. Agora, faz o seguinte, ó. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho embaixo, que aparece aqui, ó, embaixo pra vocês. Logo aqui, ó. Vocês vão clicar nesse aviãozinho e vai aparecer uma lista. Vocês vão procurar dessa lista e enviar para alguns contatos de vocês. Vocês vão escolher pelo menos 5 contatos seus. Escolha preferencialmente quem tem essa bolinha vermelha aqui, ó. Vermelha não, verde. A pessoa tá daltônica, né?
verde, que significa que essa pessoa está online, então ela vai poder vir para a aula. Depois que você fizer aqui isso, vem aqui embaixo e comenta assim: eu já fiz, compartilhei. Chama a galera aí, vamos transbordar o que é bom, galera. Bora. Vamos chamar mais pessoas para essa live, vamos a transbordar, fazer com que esse conhecimento, com tudo que a gente vai passar aqui, alcance mais famílias, alcance mais lares, alcance mais casamentos. Então, faz aí e vem aqui e comenta: eu já compartilhei, eu compartilhei. Mel, querida, seja muito bem-vinda. Marcela, Malcilene, Solange, Isabela, todo mundo tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Edivane, Sônia, sejam todos muito bem-vindos. Eu já compartilhei, Fabrício, é isso aí, vambora. Bora. Quem já compartilhou, vambora. Vamos lá então, vamos começar conversando? Transbordar na vida de outras pessoas, vambora. A aula tá incrível. Eu coloquei o nome da aula e esqueci de fixar o comentário. Será que eu ainda consigo achar ele aqui? Vambora. Achei. Agora foi. Fixei o comentário, agora já tá aí pra vocês o comentário do tema dessa live que a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite. Vamos lá, me diz uma coisa, gente, quando eu compartilhei, já compartilhei, show de bola, uhul, lindo. Bora, quem mais já compartilhou, já fala aí, bota aí. Já vai colocando aí, galera, já compartilhei, já transbordei, já mandei pra mais pessoas, vamos compartilhar uma coisa boa. Vamos lá, me diz uma coisa, quando vocês querem ser ouvidas, quando você diz assim: poxa, eu quero ser ouvida, Tiara, nossa, me incomoda quando eu não me sinto ouvida no meu casamento, me incomoda quando eu falo algumas coisas e eu sinto que meu marido não me ouve, me incomoda ter a sensação que ele não tá me ouvindo, que ele não tá prestando atenção no que eu tô falando, me incomoda muito isso. O que vocês querem com isso? Conta pra mim. Qual que é o desejo lá no fundo? O que bate lá no fundo assim? Poxa, não é só ser ouvida, né? O ser ouvida é um caminho para você se sentir o quê? Conta aí pra mim, compartilha aí, digita aí pra mim. No fundo, o ser ouvida é um caminho para você se sentir o quê? Fala aí pra mim. Já fiz, uhul! Letícia, Artes da Mama, Nívia, Machadinho, Solange, todo mundo tá chegando aí. Um beijo. É horrível, né, Solange? É horrível. E assim, o desejo é: eu quero ser ouvida. Eu quero sentir que o meu marido me ouve. Mas quando você sente que ele está te ouvindo, o que você realmente sente? Possivelmente, acho que tem um delayzinho, mas possivelmente bem e presente na vida dele. Isso. A gente se sente conectada com o outro, não é isso? A gente se sente amada, não é isso? Isso, Alves falou, me sinto amada, me sinto importante, sim ou não? Eu me sinto relevante, valorizada, show de bola, Artes da Mama falou, valorizada, né? Me sinto amada dentro da relação, fazendo parte, né? Pertencente àquela relação, não é isso? É exatamente isso que a gente deseja, no fundo, quando a gente fala assim, poxa, eu gostaria de ser ouvida pelo meu marido. O que a gente deseja é: eu gostaria de ser respeitado, eu gostaria de ser amado, eu gostaria de ter as minhas necessidades atendidas, eu gostaria de me sentir parte, de me sentir conectada com ele, né? Ai, quando eu sou ouvida, alguém falou que quando eu sou ouvida eu me sinto em paz, né? Eu gostaria de me sentir importante, relevante pra ele, não é isso? Então, é justamente isso. O nosso desejo, no fundo, não é só ser ouvida. O nosso desejo é ser amada, é nos sentir pertencente, é tudo isso que a gente listou, beleza? Mas aí, qual que é o problema? Por que normalmente a gente não consegue ser ouvida pelos nossos maridos? Qual que é a dificuldade? O que acontece? Qual que é a dificuldade de muitas vezes a gente ser ouvida pelos nossos maridos, né? O que normalmente acontece? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que assim, gente, a gente tem que entender que normalmente a mulher ela funciona de uma forma diferente do homem, sim? A mulher... Você vai entrar, gatão? Vai lá, pode tocar. Meu gatão vai entrar. Não, manda ver com a galera. Toca aí, pessoal. Põe boas mãos. Então, assim... Vou só servir água pra você. Imagina só
existe um problema, né? Existe uma questão pela qual você não consegue ser ouvido, você real, não consegue ser amado, né? E imagina como seria delicioso, né? Você se sentir ouvida, você se sentir amado, você se sentir pertencente, você se sentir respeitado. Seria incrível, não é? É incrível quando isso acontece, sim ou não? É muito delicioso quando a gente se sente ouvida, quando a gente se sente amada, quando a gente se sente importante, quando a gente se sente pertencente àquela relação, né? O que aconteceria se você fosse ouvida, né? Como é que seria um cenário onde você se sente que seu marido de fato te escuta, ou que a conversa entre vocês, ela realmente é uma ponte, existe conexão, existe essa troca. Imagina o que poderia acontecer, né, Tica? Talvez, você pode até escrever quem quiser aqui, né, pessoal? É como se nós mulheres só falássemos besteira. Olha, essa é uma sensação, né, Adriana? Inclusive a gente colocou hoje, foi uma coisa interessante, a gente colocou nos stories aqui, o que você mais escuta do seu marido? Vamos fazer essa enquete agora ao vivo também? Porque uma galera participou. Vamos lá. Pessoal, já que a Adriana falou isso aí, escreve aqui pra gente assim, o que você mais escuta do seu marido. O que você mais escuta? Ou da sua esposa, da sua namorada, né? Porque tem homem aqui também. Mas o que você mais escuta dele? O que você mais escuta dele ou dela? Coloca pra gente, escreve aí. Pode escrever. Edilene, Leonara, Olinda, todo mundo tá chegando aí, Sirlene, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? O que você mais escuta com frequência, assim? O que você mais escuta dele? Pode colocar pra gente aí. Alguns falaram assim, ele fala pra mim, tá por aqui? Acho que tá, né? Tá. Não quero conversar. Que falo demais. Você não é ninguém. Como é que é? Você não é ninguém. Não só... Isso aqui eu não entendi nada. Está mentindo. Você é doida. Você é gostosa. Errado. Adorei esse. Você é gostosa. O William fala muito isso pra mim. Ei, meu amor. Que só reclama. Você só reclama. Você não confia em mim. Não posso fazer nada que já é motivo de briga. Não adianta falar com você. Você precisa melhorar sua renda. Sua renda. Te amo, nega. Teve muitos te amo também. Te amo, minha vida é muito legal, né? Mas o que você mais escuta do seu marido? Linda, que legal. Ela fala, quero comer algo diferente, mas você o que é? Boa. A gente até postou. Gente, me identifico. Quero comer alguma coisa diferente. Às vezes eu falo isso com ele. Ela fala assim, quero comer uma coisa gostosa. Mas o quê? Não sei. Não sei. E aí, olha que coisa. E é até um ponto também, né? É egoísta, olha só, né? Nossa. Às vezes é isso que se escuta. E o que você escuta tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, de você se sentir ouvido ou não, né, Tica? Porque às vezes o que se fala, o que ele fala pra você, o que ela fala pra você, ele tá falando o tempo todo, às vezes não é uma imagem que você gostaria de passar, às vezes não é a maneira como você se autodefine, não é a maneira como você se percebe, inclusive, no mundo, entende? Olha, a outra falou, a Débora, você é muito mente fechada. E de alguma maneira, assim, isso precisa nos chamar a atenção, pessoal. Se você não se desconforta com isso, eu tenho certeza. Se isso não causa desconforto na sua vida, poxa, o meu marido me fala muito que eu sou egoísta, me fala que eu sou mente fechada, me fala que eu não cuido, sei lá, dele, não fala que eu não me desenvolvo, que eu tô parado na vida, que eu... Deixa eu achar aqui. Você é doida, que eu sou você doida, faz tudo errado, faz tudo errado, fala demais. Enfim, de alguma maneira, se tudo isso não causar algum nível de desconforto, se isso não causar algum nível de desconforto, quer dizer, tem alguma coisa muito errada nessa parada, entende? Isso tem que causar algum desconforto na gente, em você. E aí o ponto é, o que fazer então, quando a gente não se sente ouvida, né? Você fala, você tem um monte de necessidades, você tem um monte de sonhos, você tem um monte de desejos, era bacana lá atrás, tinha uma paixão, tinha um fogo, tinha uma parada legal, só que isso foi se perdendo, foi esvaindo. Acabou. E você tá numa situação, de repente, que às vezes você até acha que tentou de tudo. Às vezes você tá desmotivada, cansada, e tem muita gente chegando assim, cansada, não sabe o que fazer, e agora o que fazer? Será que tem jeito? Será que tem jeito no meu relacionamento? Né? Basta... Qual é o ponto? Eu tenho absoluta certeza, se você começar a se sentir ouvida, e a gente vai te dar algumas dicas pra isso, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Você vai começar a viver dias que você nunca viveu, provavelmente você vai viver dias que você nunca viu dentro do seu relacionamento, e caminhar para um lugar que você nunca imaginou. Esse é o ponto central. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. O que acontece, gente? Inevitavelmente, a gente tem que entender que homens e mulheres são diferentes, né? Por mais que tenha algumas questões que são humanas, e aí, nesse ponto, homens e mulheres são iguais, mas em outros aspectos, homens e mulheres são diferentes.
tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista da forma que a gente foi criado. Culturalmente, homens e mulheres são criados ainda de formas diferentes e isso nos torna totalmente diferentes. Então, o que acontece? Homens, normalmente, eles são mais objetivos, eles são mais práticos, eles são mais, né, eles são mais bons em, exatamente, matemáticos, em lógica, em espaço, enfim. Mulheres, normalmente, elas são constituídas a partir do mundo da fala, né? Do mundo da poesia, da intuição. Do abstrato, né? Exatamente. Também. Então, o que acontece? A mulher, normalmente, quando ela por exemplo, quando a gente se sente incomodada com alguma coisa, a gente quer o quê? Falar, né? A gente tá incomodada com alguma coisa, a gente quer falar, a gente quer verbalizar, a gente quer externalizar, a gente quer colocar aquilo pra fora e a gente quer colocar aquilo pra fora normalmente falando a gente consegue, inclusive, compreender melhor o que a gente tá pensando, inclusive, organizar as nossas ideias. Os homens normalmente, Tiara, isso é geral? Não, gente, às vezes seu marido é o oposto. Ponto fora da curva, né? Às vezes seu marido é ele que fala muito mais e você fala muito menos, tá? Mas eu tô falando aqui de forma geral. O homem, normalmente, quando ele tem alguns problemas, a forma dele primeiro resolver, normalmente, é se recluindo, é ficando carado, é ficando fechado, é ficando paradinho. E aí a mulher, além dessa questão dela gostar e de verbalizar, de ter essa necessidade de verbalizar, a mulher também, ela assume muito essa postura do cuidado, e esse cuidado vai para um cuidado muito materno, e esse cuidado materno vai para um cuidado também de correção. Então, qual que é um grande perigo que nós mulheres corremos e que, gente, a gente vê isso o tempo inteiro. As mulheres assumem papel de mãe dentro da relação. A mulher para de ser esposa, para de ser a parceira, para de ser a companheira e ela começa a assumir uma postura de mãe. Como, Tiara, que a mulher começa a assumir essa postura de mãe? Ela começa a assumir a postura de apontar, criticar, corrigir, mostrar a rota correta, dizer o que tá errado. Sim ou não, gente? Vamos ser brutalmente honestas. Na maioria das vezes, na verdade, essa questão da gente, dessa comunicação nossa, de crítica, de apontar os erros, ela é geral. Tanto homens quanto mulheres fazem isso. Mas as mulheres, elas têm mais essa necessidade, às vezes, do controle, do corrigir, do ir muito para esse lado do materno, de cuidado. E aí o cuidado, muitas vezes, a gente acaba fazendo isso com os nossos maridos também. E aí o que acontece? Quando acontece algumas situações que não agrada a gente quer primeiro verbalizar, a gente quer verbalizar rápido, né? Aí às vezes a gente carrega aquela ideia que a gente ouviu muito na nossa... Vai lá, pode ir. Não sei. Que aquela velha ideia que a gente ouviu, olha, certo, você não pode... Acho que ficou melhor. Olha, você não pode, de forma alguma... Assim não, a gente podia ter colocado umas luzinhas lá. Assim não, né? Ficou bom, ficou ótimo. Ficou bom, gente? Responde aí se ficou bom. Se ficou bom, nós vamos deixar assim. Ficou ótimo. Acho que ficou muito escuro. Ficou bom, amor. Ficou legal? Olha aqui pra você ver. Tá super iluminado. Aí vamos fazer uma pesquisa, né? Com ou sem a luz? Bora. Tá legal. Tá bacana. Ótimo. Show. Então, o que acontece? Me perdi. A gente ainda carrega aquela questão de que, olha, vocês não podem dormir brigados. Nossa, de forma nenhuma, não durmam brigados, não fiquem brigados. E aí a gente carrega. Na verdade é bíblico também, não deixe, só que a interpretação é errada. Mas não a interpretação é se errada. pôr sobre a sua ira, né? Alguma coisa assim, então. Mas aí a gente interpreta errado. O fato errado. é que... Aí fala o texto, qual que é a interpretação que a gente tem? O fato é que ela fala assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E aí a gente fica com aquele negócio, marido e mulher não podem dormir brigados. Não existe possibilidade de marido e mulher dormirem brigados. E aí normalmente a mulher carrega essa questão de que, temos que resolver tudo agora, temos que resolver de imediato. Como que a gente tenta resolver as coisas? A gente já chega falando, brigando, apontando o que tá errado. E aí o que acontece? Com o tempo, essa quantidade de interações
vocês concordam comigo que essa interação, quando alguém chega pra você e fala assim, você tá fazendo isso errado, você fez isso, você deixou de fazer isso, você não faz isso, você não é assim, você não faz assado, sabe? Vocês concordam comigo que esse tipo de interação é uma interação negativa? Por exemplo, quando você é adolescente, sua mãe interage assim com você, porque as mães normalmente, quando a gente é adolescente, interagem muito assim com a gente. Não é chato? Não é desgastante? E aí, o que a gente faz na adolescência com as nossas mães? A gente faz o quê? Entra no ouvido e sai pelo outro. Ou às vezes a gente fica o quê? Mudo. A gente simplesmente não responde, porque a gente não quer entrar em conflito. Às vezes, o que a gente está interpretando como meu marido não me ouve, o seu marido às vezes ele tá se calando para não brigar. Ou às vezes ele tá tão acostumado a entrar num ciclo de você falando que ele está errado, você dizendo que ele está errado, você reclamando dele, que o que ele faz é às vezes não dar atenção ao que você está falando. Porque quando você aponta, que você critica, que você fala, ele acaba se armando. Ele acaba entrando na defensiva. Tiara, mas eu não sou de falar assim, eu não sou de ficar criticando o tempo todo. Será? Observe aí. Para observar um pouquinho quais foram as suas últimas interações com o seu marido. Quais foram as últimas interações com ele ou com sua esposa, né? Às vezes você não se sente ouvida sua esposa te ouve. Olha só, responde pra mim aí. Eu quero todo mundo responder agora no chat pra mim. No começo da relação, a gente era ouvido? Você se sentia ouvida? Você se sentia ouvido? Possivelmente sim. Por quê? Porque no começo da relação... Responde aí, gente. Eu quero ver as respostas. Sim ou não? No começo da relação, você tinha a sensação de ser ouvida, sim ou não? Por que a gente se sentiu ouvida no começo da relação? No começo da relação é momento de quê? De encantamento. É momento que as interações são como? As interações são todas normalmente positivas. A gente faz o que com a outra pessoa? A gente se interessa, a gente pergunta, a gente elogia, a gente quer estar perto, a gente quer conhecer dos gostos do outro, a gente quer fazer coisas juntos, sim ou não? Né? A gente, olha, sim, muito ouvida. Eu também, apesar que eu ainda me sinto ouvida. Mas no começo da relação, uma besteira, às vezes você falava, 6 meses depois a pessoa lembrava do que você falou, a pessoa registrava aquilo, sabe? E às vezes, gente, se você parar pra observar, às vezes uma terceira pessoa entra na relação justamente nesses pontos. É justamente nesses momentos, porque essa questão de se sentir ouvida gera conexão, de se sentir ouvido gera conexão. E às vezes, presta atenção nisso, vocês têm que tomar muito cuidado, porque é justamente nesse ponto que você pode baixar os muros e permitir que outra pessoa entre na relação. E aí eu tô falando de você acabar se envolvendo com outra pessoa, não tô falando do outro aqui não, tá? Eu tô falando de você agora. Às vezes, é justamente porque, às vezes, um colega de trabalho seu, ele vai te dar muito mais ouvido, às vezes, do que o seu marido. Às vezes, um colega de trabalho seu vai te dar muito mais apoio num projeto seu. Por quê? Porque, às vezes, tá num momento de encantamento, porque tá num momento que ele tá ouvindo tudo que você tá falando. Então, o que acontece? Deixa eu ver alguns pontos que eu separei aqui para ir apontando para vocês. Então, o que acontece? Qualquer coisa se pede desculpa, isso, exatamente. Você tem muito mais sensibilidade, né? Barreira que nos impede, é isso, no início qualquer coisa se pede desculpa, exatamente. Então, a barreira que nos impede de sermos ouvidas pelos nossos maridos é que, normalmente, os nossos maridos, às vezes, por causa dessa quantidade de interações positivas, eles nos veem como inimiga. Eles nos veem como a pessoa que vai chegar às vezes e vai criticar. As nossas falas não são a respeito, às vezes, muitas vezes, da gente, são mais a respeito do que da nossa opinião em relação a eles. E isso ninguém gosta. A gente não gosta de ser criticado. Vocês gostam de ser criticados? Porque eu não gosto.
Olha, mesmo eu sendo aqui trabalhada no feedback, porque eu vou te dizer, já tem 6 anos que a gente trabalha com desenvolvimento humano, né? Trabalhando, cuidando de pessoas e trabalhando com questão de feedback, ensinando. E a gente tem um costume de pedir feedbacks, enfim, um pro outro, pras amigos e tudo mais. Trabalhada no feedback, ainda assim, às vezes, quando eu ouço crítica, dá aquele saculejo aqui dentro. Mexe comigo, mexe com o meu coração, as emoções vêm à tona. Porque ninguém gosta, gente. Ninguém gosta de ser apontado que você tá fazendo isso errado. Isso no seu comportamento não é legal. Isso que você faz não é bom. Você deixou de fazer isso, ou você não fez isso, ou você fez isso demais. Ninguém gosta, né? Sobre os muros que você falou, só pro pessoal novo que tá chegando aí, galera, é o seguinte, a gente escreveu um livro, Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa. Quem ainda não teve acesso a esse trabalho, ou se você está chegando agora aqui, é só você clicar no link da bio que você tem condições de adquirir esse livro, beleza? É um trabalho incrível, cheio de ferramentas práticas, científicas, um monte de teste lá para você ir fazendo e crescendo. É super ilustrado também, é um livro incrível. Então, fácil de ler. Beleza? Vendido, R$19, R$19,90, alguma coisa assim, baratinho, menos que um lanche, menos que uma pizza, tá bom? Pra você investir em você. Então clica aí, adquira ele, que vai fazer uma diferença danada na sua vida, beleza, galera? E pra galera que tá passando por aí, ou chegou agora também, toda quinta a gente tá aqui às 21h05. Bora, segue. Então, o que acontece? A gente não gosta de ser criticado. Então, muitas vezes, a pessoa não tá te ouvindo, porque às vezes a sua forma de interagir com ela tá sendo tão na base da crítica, na base do apontamento, na base do ressaltar o que não tá bom na relação. E às vezes não é só na pessoa, é na relação. E a intimidade vai se perdendo, a confiança vai se perdendo, a conexão vai se perdendo, já não tem mais aquele prazer de estar juntos. E com isso também o ouvido já não fica mais tão bom para poder ouvir o que a outra pessoa tá dizendo. Beleza, então nós temos essa barreira. E agora a gente precisa de um plano. Tiara, então como é que a gente vai fazer para poder ser ouvida? Porque eu quero ser ouvida, eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero ser admirada, eu quero me sentir pertencente à relação. Como que eu vou fazer para ser ouvida, então? E aí eu separei aqui 4 pontos principais que eu acredito que a gente precisa fazer pra gente poder ser ouvida, beleza? Então vamos lá. Primeiro deles, a gente precisa aprender a dizer a coisa certa na hora certa. Gente, prestem atenção. Anotem se puder. Anotem se puder. Qualidade é mais importante do que quantidade. Às vezes, o que tem de gente que chega aqui no nosso direct e fala assim, mas eu já falei 1000 vezes. Às vezes o problema é porque justamente você tá falando 1000 vezes. Você tá falando muito, você tá falando demais e você não tá escolhendo o momento e a forma certa de falar. Enquanto você estiver falando, sem escolher o momento e a forma certa de falar, ele não vai te ouvir. Ainda mais porque talvez na relação vocês já estão muito desconectados. E com uma conexão fraca, sabe? Igual a internet, com uma conexão fraca a mensagem não vai. Por mais que você envia, se a conexão estiver fraca, a mensagem não vai. Às vezes, a gente precisa primeiro fortalecer a conexão para depois a mensagem ir. E aí é o segundo ponto. Não adianta apenas focar no que você está dizendo, é preciso focar na conexão do casal. Quanto mais conexão, mais fácil é de ouvir, de ter um ouvido atento. Por que que no começo da relação eu tinha um ouvido tão atento? Porque tinha muita conexão. Por que que com o passar do tempo a gente começa a não ouvir mais o que a outra pessoa está falando, por mais que a pessoa repita muito? Porque a nossa conexão está perdida, tá? Então, primeiro, saber dizer o que é certo, saber dizer o certo numa hora certa. Não adianta você ficar falando o tempo inteiro. Isso não vai ajudar o outro a te entender. Segundo, gerar conexão. Sem uma internet boa, a mensagem não vai. Verdade. Beleza? Top. Terceiro, gente, cada coisa por vez. O problema também é que assim, a gente quer dizer algumas coisas. Vamos lá, antes de eu dizer esse terceiro, vamos lá, clica aqui, ó, clicou no aviãozinho aqui do lado, clicou no aviãozinho,
e manda pra pelo menos 5 pessoas aí, vai. Chama aí, manda galera. aí, chama a galera, chama o pessoal aí, fala com a galera, ó, vem que tá bom demais. Chama pelo menos 5 pessoas aí, gente. De preferência, quem tá com essa bolinha verde, porque significa que a pessoa está online, então ela vai conseguir vir pra live, beleza? Mas vamos lá, lembrando que essa live não vai ficar gravada, hein? Esqueci de falar, isso é verdade. Então, chama a galera e fala, é ao vivo, é agora, vem. Primeiro, aprender a dizer a coisa certa na hora certa. Qualidade é melhor do que quantidade, tá? Gerar momentos de conexão. Não adianta, sem conexão a mensagem não vai. Terceiro, cada coisa por vez. Gente, o problema também, um grande desafio que nós temos é porque às vezes a mulher, ela consegue, né? Falar de todos os assuntos ao mesmo tempo e repassar pelos assuntos de uma forma, assim, uma habilidade incrível. O homem não consegue. Pro homem, isso é muito difícil. Dificílimo. É cada assunto por vez. Às vezes eu tô falando com ele um trem, eu já abro outra caixa, eu já falo outra coisa. E aí ele peraí, calma. Vamos definir primeiro aqui o que é. É a área de serviço? É Yasmin? É a comida? É a live? Ela tá falando é? da máquina de louça, né? Ah, comprou a máquina de lavar louça. Ah, e a máquina que não chegou, e aí tem um instalador e não sei o que demorou. O prazo, né? Teve um prazo aí que demorou e ela ficou retada com uma certa empresa aí. Aí é o seguinte, o que acontece? Ela já começa a falar um monte de coisa, ela fala, olha, da máquina, live, Yasmin, não sei o que, calma, pera. E aí, cara, não acompanha, homem não vai acompanhar. Então, talvez um dos motivos pelos quais o seu marido não te escuta é porque você tá falando um monte de coisa de uma vez. A Mayara tá falando aqui, ó. Quero resolver tudo de uma vez. É um problema pra de uma vez, é um problema pra mim. Sem dúvida nenhuma. Mayara, eu imagino. A Adler tá falando, difícil é o homem entender. Fato, é muito difícil entender. Gente, por mais que seja difícil, e é difícil, gente, é nosso. Vamos falar muito. Mas você tem que pensar assim: eu quero o quê? Ser ouvida. Se eu quero ser ouvida, eu falar um monte de coisa pra ele, não vai adiantar. Então eu vou definir. Poxa, agora eu vou falar desse assunto. É esse assunto. Seja objetiva. Diminua o assunto. Não traz um caminhão. E principalmente, sabe o que acontece muito? Principalmente com uma relação que já tá desgastada. Lembra da conexão? Se a conexão tá desgastada, você vai falar do garfo que caiu com a mágoa do que aconteceu há 3 anos atrás. Então, seu tom de voz tá com mágoa, sua cara tá com mágoa, tá tudo com mágoa pra falar de um garfo que caiu. E lembra, essa cara de mágoa, essa expressão de mágoa vai levar ele para aquele estado de que você está num campo adversário dele. Estado de sobrevivência, vai ativar a amígdala dele. Ativar a amígdala, estado de luta ou fuga. Ou ele luta, brigando, batendo com você, doida. Ah, fala demais, não sei o quê. Ou fuga, calou a boca, saiu de perto, não tá ouvindo mais nada, tá entrando aqui, saindo aqui. Percebe? A questão é, qual estratégia que eu tô usando? Ah, Tiara, mas eu sempre fiz assim, é assim que eu sei fazer. E aí, quais os resultados que você tá tendo? Porque às vezes você fala assim, ah, Tiara, o que você tá falando é muito difícil. É muito difícil fazer isso. Mas é bom continuar sem ser ouvida? É bom continuar tendo brigas intermináveis? É bom continuar com esse ciclo de desgaste? Porque, velho, desgasta a gente também. Sim ou não? Porque eu já me desgastei várias vezes falando algumas coisas com o Ilha. E olha que o Ilha, ele é incrível pra ouvir. Eu tenho que reconhecer que meu marido, ele é maravilhoso pra ouvir. Mas hoje, eu sou muito mais objetiva pra resolver algumas coisas com o Ilha. E ele agradece, né? É porque de fato... Ele agradece. Porque de fato ela não quer ficar reclamando, ela quer resolver. E esse foi o ponto de virada. A gente aprendeu a resolver as coisas. Como é que resolve? Tiara já falou algumas coisas aqui, né? A primeira delas, uma coisa por vez, né, Tiga? Que você falou, foi isso? Aprender a dizer a coisa certa na hora certa. A coisa certa na hora errada
Também não adianta. É a mesma coisa de nada. Segundo, uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Ou seja, escolhe... Crie conexão também. E criando conexão. O que é criar conexão? É abrir portas, é abrir janelas, é abrir o coração. A gente já falou disso aqui. A gente ensina isso bastante também dentro do livro, lá nos nossos treinamentos também. Como é que você faz para criar conexão? Como é que você faz para abrir o coração dele, dela? Como é que você faz isso? Existem algumas estratégias também. Mas o fato é, se você falar a coisa certa, na hora certa, uma coisa por vez, cara, você já tá assim, você já se diferenciou muito de você mesmo, ou da maioria das pessoas que estão a hora dessa assistindo Big Brother, sei lá, assistindo qualquer outra porcaria, entende? E a galera quer mudar o casamento assistindo Big Brother, não dá, gente, tolice, é uma burrice. Então, assim, eu quero reconhecer vocês que estão aqui e quem consegue ficar até o final também, né? Porque às vezes a galera entra e não consegue ficar até o final. Por quê? Porque aprender é mais difícil. Viver um casamento incrível é muito mais difícil, galera. Mas é possível e a gente tá aqui para facilitar essa parada e para mediar isso para você, ajudar, né? Pegar na mão. Exatamente. A Edivane falou assim, ó, eu aviso, eu digo assim, mudando de assunto, eu também faço isso aqui em casa de vez em quando. Ó, mudando de assunto, tem hora que não. Passa e eu já falei um monte de coisa de uma vez. Mas a maioria das vezes eu aviso. Adler também falou bugando a mente dos homens. Desse jeito, quando a mulher começa a falar um monte de coisa, né? Mas vamos lá. E a quarta coisa é, gente, por último, não fale acusando. Tiara, eu quero muito ser ouvida pelo meu marido. Então, não fale acusando. Tire a acusação. Fale assim, amor, como você se sente? Fale de você, não fale dele, não fale do que ele fez, do que ele não fez, do que ele deixou de fazer. Isso. Fale de como você se sente. Por exemplo, o William, vamos supor, o William deixou a toalha em cima da cama, né? Um exemplo clássico. O William deixou a toalha em cima da cama. Normalmente, como seriam as interações, né? Como normalmente as pessoas fazem. Você é bagunceiro mesmo. Você não cuida de nada. Você é um desleixado. Quantas vezes eu já te falei? Pelo amor de Deus, eu já te falei 1 milhão de vezes pra você não deixar essa toalha em cima da mesa. Você é desorganizado, você é bagunceiro, você não cuida das coisas da casa. Pelo amor de Deus, mais uma vez. Agora fica aqui parecendo sua mãe, tem que pegar a toalha. Enfim, pegar a toalha, estendo ou brigo pra ele ir lá e pegar a toalha. O que é você comunicar, ao invés de falar dele, do comportamento dele, você falar sobre você? É você chegar pra pessoa, pro seu marido e falar assim, amor, pra mim, organização é um valor muito importante. Eu realmente gosto muito de organização. Pra mim isso é muito importante. Quando acontece de uma toalha ficar molhada em cima da cama, isso atinge diretamente o meu valor de organização. Será que da próxima vez você poderia se lembrar de não deixar a toalha em cima da cama? Nossa, isso seria muito bom pra mim. Eu ficaria extremamente feliz, porque isso é extremamente importante pra mim. Percebe? Você não tá acusando o outro, você não tá falando dele, você tá falando de você. Você tira o foco no erro dele e você coloca o foco na necessidade sua. E outra, você não rotula, ele é bagunceiro. Porque talvez, se ele morasse numa república, como já morei, a galera, ninguém ia achar ele bagunceiro. Como já morei. Porque o meu conceito de bagunceiro é porque o meu valor de organização é alto, né? Então, quando eu falo a partir de um comportamento objetivo, e eu falo assim, olha, o comportamento objetivo foi esse, o que me causou foi isso, a minha necessidade é essa, e o que eu quero que você faça é isso. Ponto. Tá? Isso é com base, gente, na comunicação não violenta. Às vezes a gente acha que comunicação não violenta é você ser boazinha, mas não é. Comunicação não violenta é você conseguir falar o que você precisa falar sem precisar acusar, exato, atingir e xingar o outro. Isso é comunicação não violenta. E a virada de chave da comunicação violenta é que normalmente as pessoas, elas ficam mais abertas para fazer o que você pede quando elas se sentem respeitadas. O problema é que normalmente, quando a gente vai falar com as pessoas, a gente não respeita elas. As pessoas se sentem mais abertas para poder fazer o que você pede para elas quando elas se sentem respeitadas.
Se o seu patrão chegar pra você de uma forma respeitosa e te pedir algo, é muito mais fácil de você se abrir pra fazer aquilo do que se ele chegar pra você e te pedir aquilo de uma forma grosseira. Sim ou não? Responde aqui pra mim, sim ou não? Então, a maneira de falar é totalmente diferente. Sim, Mar. Totalmente diferente, Mayara, totalmente diferente. E, gente, a maneira de falar, ela abre portas ou fecha portas. Ou ela constrói muros ou ela abre janelas. Inevitavelmente. Inevitavelmente. É claro que ela não é a única coisa. Porque por trás da comunicação verbal, existe também a comunicação não verbal. E nessa comunicação não verbal também tem as nossas emoções. E por isso que a gente fala tanto de conexão, de intimidade, de confiança, que também é muito importante. Mas a nossa comunicação verbal, ela estrutura, sim, passos na direção da gente fortalecer essa confiança, essa intimidade, essa cumplicidade, né? Então, para pensar como você se comunicava, como você se portava no começo da relação e como talvez você passou a se comunicar com seu parceiro ou com sua parceira. Essa coisa que você falou só um insight que você falou, né? As pessoas fazem o que você pede quando elas se sentem respeitadas. É engraçado que, assim, às vezes, com o passar do tempo, você pensa muito bem o que você fala com o chefe, né? Acho que foi isso que você falou. Não sei se você chegou a falar isso aqui. Você respeita o chefe, o líder, o chefe. Era o contrário. Era meio assim, se o seu chefe... O que eu falei foi o contrário. Não, eu entendi o que você falou, mas assim, aí é só fazendo uma aplicação também, que às vezes, com o passar do tempo, você respeita mais o chefe do que o marido em casa, né? Ou o cara também. Ou o cara respeitando a esposa. Eu tô falando no sentido da mulher, porque a maioria é mulher aqui, tá, galera? Então é só isso. Mas às vezes a gente respeita mais quem tá fora. Você respeita mais o seu amigo, você respeita mais a sua amiga, você respeita mais o chefe. Pô, o chefe eu respeito. Mas porque a gente tem intimidade tanta que eu perdi agora a mão. Né? Eu falo de qualquer maneira, em qualquer lugar, um monte de coisa ao mesmo tempo e, tipo, sem olhar o momento certo, enfim, saio falando. Porque o que eu quero no fundo, é só falar. Mas presta atenção, o que você quer no fundo não é só falar. Você acha que é isso? O que você deseja, o que você precisa é resolver essa situação. Porque ninguém experimenta felicidade, plenitude num estado com a comunicação pobre. Uma comunicação pobre é uma comunicação que ferra a vida, que ela traz feridas, que ela afasta as pessoas que você ama, que ela cria buracos existenciais entre vocês. Ela vai ferrar não só o seu casamento, mas sua família, porque com seus filhos. Entende? Você vai ter uma comunicação ruim também, acusatório o tempo todo, inquisitório o tempo todo, com todo mundo, gente. Então, essa é uma grande questão que a Tiara tá trazendo. Vai lá, segue aí. Então, assim, aí é importante a gente pensar... Tá. E aí é importante a gente pensar... Me perdi aqui agora. Vamos lá. Aí é importante a gente pensar... eu ia dar um exemplo. Lembrei. Eu ia dar um exemplo. Você quer que seu marido saia do celular, que seu marido não fique tanto no celular, né? E, gente, isso tem sido uma reclamação, assim, terrível. Como o índice de homens, horas no celular, nos gamers, tem aumentado e as mulheres estão reclamando muito disso e as mulheres têm ficado mais sobrecarregadas ainda. Qual que é o problema? A gente volta... Entendam, a questão é que a gente volta lá pro começo do que eu tava falando. A gente acaba assumindo esse papel de mãe e esses homens estão assumindo o papel de meninos, tá? E aí, no papel de meninos, eles querem a diversão. Tem muitos homens aí como meninos e que só querem diversão, só querem entretenimento. Entre o entretenimento de uma tela, de um TikTok, de um gamer, que só dá dopamina pro cérebro, que isso aqui, gente, isso aqui é viciante. Todos os aplicativos, tudo é desenvolvido para dopaminar o nosso cérebro, para nos fazer ficar viciado, colado nessa telinha. Se você contrapõe isso a uma interação numa relação que só é negativa, é claro que você vai tender muito mais para diversão, para o prazer. Claro que eu não tô dizendo aqui que a culpa é da mulher apenas, viu, gente? Que isso fique bem claro. O que eu tô dizendo aqui é justamente assim, como a mulher
por uma ação dela, ou o homem também pode usar isso aqui, né? Por uma ação dele apenas, conseguiria resolver a situação. Não quer dizer que do outro lado não tenha responsabilidade, não tenha falta de responsabilidade também, na verdade, né? Mas é essa ação aqui que vai estimular, provocar e mudar essa energia. Porque assim, quando a gente recebeu uma pergunta, acho que foi hoje, né? Falando assim, o meu marido fala, sei lá, de uma ex há tanto tempo, né? E aí você respondeu, mas peraí, ele falar tanto, continuar na situação, tolerar intoleráveis, aceitar o inaceitável, tem a ver com sua postura. Existe não que ele esteja certo de estar falando. Claro que não. Claro que não. Mas você tem um chamado moral existencial, né? De não permitir viver essa situação, porque não é isso que você merece, entende? Só quando você tem intencionalidade, você cresce, aprende a se comunicar, você tira ele daquele lugar. Como é que você tira ele daquele lugar? Penetrando no coração. Uma comunicação que vai no coração. Não é uma comunicação reativa. É uma comunicação proativa. E aí, por exemplo, falando do celular, normalmente a gente fica batendo e brigando e falando que o problema é o celular, que você só fica no celular, não sei o que, não sei o que. Se você, ao invés de falar isso, se você começa a falar sobre a sua necessidade, eu gostaria de estar mais com você, eu quero estar com você, eu gostaria de fazer tal coisa com você, deixa o celular e venha fazer tal coisa comigo, talvez isso é muito mais fácil de ser atendido do que você ficar brigando e dizendo e acusando em relação ao celular, em relação a pessoa não ser responsável e por aí vai, beleza? Então, gente, o que acontece? Se você seguir o plano, que foi isso que eu falei, ou melhor, se você não seguir esse plano, o que vai acontecer? Você vai continuar tendo desgaste, porque desgasta pra caramba continuar não sendo ouvida, sim ou não? Vai continuar tendo afastamento, e esse afastamento pode inclusive levar vocês a um divórcio, mesmo você se amando. E aí, a gente volta a repetir aquela mesma coisa que a gente sempre fala. Amor não é suficiente para sustentar um casamento se vocês não aprenderem a se relacionar. Se vocês não aprenderem a ter inteligência amorosa, o amor por si só não salva relacionamento nenhum, não faz relacionamento nenhum durar. Você vai continuar, talvez dentro dessa relação e que acontece demais, como a chata da relação, né? Porque você que fala demais, na verdade, é justamente por causa desses ruídos aí na comunicação. Vai gerar cansaço e daqui a pouco, talvez, até você vai desistir de lutar por esse relacionamento. Porque você vai estar tão cansada, você vai estar tão desgastada, que até você vai desistir de lutar por essa relação. E se a gente seguir o plano, Tiara, se eu começar a aprender a dizer uma coisa por cada vez, entender que qualidade é melhor do que quantidade, se eu gerar conexão novamente com ele, se eu entender e começar a utilizar, falar de outros assuntos que não seja apenas os problemas e apenas o que eu quero que ele resolva, mas começar a achar assuntos em comuns pra gente poder conversar, enfim. Aí, se eu seguir esse plano, o que eu vou ter? O que vai gerar? O que vai acontecer com a gente? A gente vai ter mais conexão, eu vou ser ouvida, eu vou conseguir me sentir respeitada, vou ter minhas necessidades atendidas, sim ou não? Vou aprender a me comunicar de forma mais eficaz com ele, vou ter um casamento mais feliz, mais pleno, mais repleto de realização. Os dois vão ter muito mais prazer nessa relação, a gente vai voltar a ter mais paixão, porque a gente estava inclusive respondendo uma das perguntinhas que chegou na nossa caixinha essa semana. Como é que eu faço para voltar a ter paixão, né, com meu marido? Uma das coisas que faz muito a gente ter paixão é quando a gente tem admiração pela outra pessoa, quando a gente se sente importante para outra pessoa e quando a gente tem admiração para outra pessoa. Quando a gente se sente ouvida, a gente tem muito mais desejo de se entregar ao outro. Então, para os homens que estão aqui também, homens, ouçam as suas mulheres, parem para ouvir, separem tempo de qualidade para isso, porque isso transforma uma relação. E para as mulheres que estão aqui, mulheres, utilizem essas estratégias, porque isso de fato vai fazer com que vocês alcancem o objetivo que vocês desejam, que é serem mais ouvidas, amadas, gerarem mais conexão, ter um casamento mais bacana, mais leve, mais gostoso, mais feliz, mais pleno, né? Porque no final das contas é isso que a gente deseja, não é mesmo? Então, comenta aí, gente,
Tá fazendo sentido? Fez sentido pra vocês? O que vocês acham sobre isso? Comenta aí. Comenta aí. Acho que tem, eu acho que tem um delay aqui. Mas é pra tirar uma foto. Sempre tem. Vamos lá? Né? Então é o seguinte. Comenta aí. Valeu a pena? Aí. Foi legal? Como é que foi pra você? Está sendo legal? Com certeza. Que bom, Maíra. Que maravilhoso. Pra quem valeu a pena aí, chama de novo a galera que é o seguinte. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, então? Tá rolando no feed agora. Tá rolando no feed agora uma publicação. Eu quero que você vá lá e comente. E aí eu quero que vocês vão lá e comentem, tá? Isso nos ajuda a trazer todos esses conteúdos pra vocês de forma gratuita toda quinta-feira. Então vai rolar agora, lá no feed, uma publicação. Vocês correm lá e comentam, pô, legal, hashtag ser mais ouvida, por que valeu a pena, conta pra gente, tá? Tá sendo muito bom, muito interessante, que bom, que coisa boa, gente, eu fico muito, muito, muito feliz. Então, o fato a gente precisa ser mais inteligente no amor. Então, quem quer ser mais inteligente no amor, lembrando também que a gente tem um livro, Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa. É só clicar no link da nossa bio na hora que acabar aqui a live e adquirir. Por menos de um sanduíche aí, você adquire esse livro que tem um conteúdo lá muito legal, dinâmica, exercício, ilustração, super fácil de ler para você ler aí na palma da mão, celular, tablet, computador, aonde você tiver, a hora que você quiser, tá bom? Mas não deixe de desenvolver. O fato é que a gente às vezes fica reclamando demais, pô, minha relação não tá boa, mas e aí? O que a gente tem feito para nossa relação modificar, né? O Albert Einstein já dizia, loucura é fazer a mesma coisa querendo resultados diferentes. Isso vale pra toda a vida. Gente, lembrando que outra coisa que eu sempre digo, tudo na vida é treino. A gente aprendeu isso com um mestre nosso. Tudo na vida é treino. Tiara, mas é muito difícil falar desse jeito. É mesmo, assim como era difícil pra você andar quando você nasceu. Aí o que você fez? Tentou uma vez, caiu, tentou outra, caiu, tentou mais 10 vezes, caiu, até conseguiu andar. Tudo na vida é treino. O fato é que se você não começar a fazer, se você não começar a praticar, você nunca vai se tornar bom nisso. Poxa, amor, como é nossa comunicação hoje, né? Muito mais pautada nisso aqui. Absolutamente diferente do que era no começo da nossa relação. Absurdamente diferente. Tiara, você nasceu com dom pra isso? Não, claro que eu treinei, eu estudei, eu aprendi. Tá? Então como pode aprender? É isso. Gente, vamos lá no feed comentar, tá? Galera, vai lá no feed, comenta, curte lá e comenta, tá? Comenta, que é a maneira de você transbordar. Se foi bom pra você, a maneira que você vai dizer assim, olha, puxa, caramba, foi bom, é bacana. Você vai lá, curte, salva. É uma forma de nos agradecer. Comenta lá, porque é uma forma de você nos agradecer, nos ajuda a impactar mais pessoas, beleza? Só tá começando o que tá acontecendo por aqui. De fato, vamos te ajudar a virar um PhD no amor, tá bom? Tamo juntos, um abraço, beijo grande. Um beijo! Ela arrasou hoje, valeu! Né? Sozinha arrasou com vocês. Vambora. Beijão, vai lá no feed, galera. Vamos lá. Tchau, tchau.